Nós estamos aqui no nosso segundo podcast e hoje eu estou recebendo uma pessoa muito especial, que é a doutora Maria Helena Canilo Freire. Ela é uma especialista, sim, em odontologia e tem tanto curso que eu vou deixar para ela falar um pouquinho dela para vocês. Muito obrigada. Bem-vinda, Maria Helena. Obrigada, Cleusa. É muita honra também estar aqui com vocês. E realmente eu sou uma pessoa apaixonada pela odontologia e sou especialista em odontopediatria, especialista em implantes, reabilitação oral, harmonização facial e fora os cursos de aperfeiçoamento em periodontia, estética, enfim. Passei uma vida de odontologia há mais de 30 anos, investindo na formação, no aprendizado, e isso é para a vida, né? Sempre estudar, sempre aprender, para ser hoje melhor que ontem, né? E amanhã melhor que hoje. É esse sempre o meu objetivo, não só profissional, mas como pessoa também. Minha dentista, né? Dentista aí da família. E às vezes, cadê doutor? Ah, estou fazendo um curso. Cadê doutor? Ah, está viajando, fazendo curso. Eu me lembro que quando eu era criança, uma vez eu fui, era a escola pública, né? E vinha aquelas combis equipada e um dentista. Aí você entrava na Kombi, ele ia fazer os procedimentos e você ficava ali com a boca aberta até secar. E às vezes ele ficava lendo lá o jornal e você lá com a boca aberta esperando secar, né? Hoje mudou muito, né, Maria Helena? Com certeza. A odontologia evoluiu muito, principalmente nos últimos 20 anos, né? 25 anos, que hoje tudo, a tecnologia, o desenvolvimento dos equipamentos, dos instrumentais, dos próprios materiais adesivos, né? Eles otimizaram muito o atendimento e transformaram, assim, aquele atendimento odontológico do passado, que era um atendimento muito mais agressivo, mais desconfortável, em um atendimento mais humanizado, um atendimento assim mais suave durante o atendimento do paciente, né? E hoje é visível o quanto que acho que toda essa arcada dentária influencia na saúde, né? Com certeza. A odontologia, inclusive a minha clínica chama medicina bucal justamente por isso, porque desde a minha formação lá no primeiro ano da faculdade, lá da USP, durante aquelas aulas básicas de histologia, patologia, farmacologia, a gente ia aprendendo ali como a saúde bucal interfere de maneira muito significativa no estado geral de saúde do paciente, né? Então, hoje a gente sabe que doença periodontal interfere na gravidade da diabetes. Olha só. Então, hoje tem pacientes, já existem estudos que mostram que os pacientes diabéticos com doença periodontal, antes do tratamento periodontal básico, uma glicemia alta, e depois de um tratamento, do tratamento, a baixa da glicemia e o controle da glicemia sem nenhuma outra intervenção. Então, a boca não está separada do corpo, né? Ali tem gengiva, doença, circulação, bactéria, que pode acometer todos os outros órgãos do corpo, né? Eu já tive um caso no consultório que não era meu paciente, era pai de um amigo meu. Inclusive, ele tinha muito medo de dentista. E ele quebrou um dente, ficou com o dente quebrado. E ele
teve um problema cardíaco e não sabia. E com esse dente fraturado muito tempo, houve a colonização de bactérias ali entre os fragmentos, no meio das raízes, e ele acabou tendo uma endocardite bacteriana que levou ele a mais de 70 dias na UTI. Nossa, tudo isso devido a um dente quebrado. Isso, que foi, caiu na corrente sanguínea, se instalou no coração e depois dali foram acontecendo várias outras complicações em função da idade, porque já era um paciente idoso e, enfim, e graças a Deus ele está bem e se recuperou, mas durante esse período todo que ele ficou hospitalizado, eu ia eventualmente lá na UTI fazer higienização da boca, porque depois ele teve um agravamento com uma doença, um herpes hemorrágico, que também ficou na boca, no corpo, então foi assim uma coisa bem séria. E a gente não imagina, né? E como que eu posso evitar tudo isso? Porque você disse da diabetes, né? Esse caso que você contou aí agora. E como que eu poderia conseguir evitar isso? Porque ele poderia ter evitado tudo isso, né? A prevenção é sempre o melhor remédio, né? Estar sempre no consultório, nos retornos, a realização das manutenções, né? A cada 6 meses, em alguns casos, e dependendo do caso, individualizado. Alguns pacientes a gente pede uma manutenção a cada 4, outros a cada 3, dependendo de cada caso, é importante esse controle de perto pelo profissional. Então, só escovar bem os dentes, passar o fio dental lá umas 2 vezes por dia não é o suficiente. Ah, não. Precisa do olho clínico, né? Do exame clínico, do exame, às vezes, ajuda de uma tomografia, de uma radiografia. Precisa do profissional, né? Tá ali de perto. A prevenção, eu sempre fui apaixonada pela prevenção e por isso que, em primeira instância, eu fui para a odontopediatria. Porque você prevenir doença em criança é produzir um adulto saudável, né? Oh, que legal, gostei da frase. E eu amava ser odontopediatra, como eu sempre gostei de todas as áreas na odontologia e acredito que se hoje você me perguntar o que você gosta mais, ainda tenho dificuldade de responder. Faz tudo, né? Porque eu gosto de tudo um pouco, mas preciso de uma equipe para me ajudar, né? Não dá para você estar super atualizada em todas as especialidades. Então, com isso, eu sempre tenho lá na clínica um especialista de orto, um especialista de endodontia, de canal, e procuro trazer sempre profissionais que estão bem atualizados, que estudam, que estão lá na pós-graduação, na faculdade, que já são especialistas, que estão bem conectados com as novas tecnologias, né? Para poder trazer um melhor tratamento para o paciente, né? Um melhor resultado. E que comunga também da sua ideologia, da cultura da empresa, né? Que é essa humanização que você falou. Isso a gente sente de perto, desde o atendimento, né? Da secretária, auxiliar. Então, tem esse abraço, né? Ah, que bom, Cleusa. É bom ter esse feedback seu, que você é minha paciente. E realmente isso eu acredito que é o diferencial, sabe? Esse atendimento humanizado, o fato de você gostar de pessoas, né? E aí as pessoas se sentirem acolhidas, abraçadas, e a gente procurar fazer um atendimento de uma forma assim mais tranquila, mais suave, menos invasiva, que o paciente ao longo dos tratamentos vai relaxando, vai se sentindo confiante e aquele tratamento não seja um peso para o paciente, né?
daquele medo do dentista, de ai meu Deus, que horror, hoje eu tenho Só que aquele ir ao barulhinho do dentista. motor já treme. Já treme, é. E o barulho do motor incomoda os pacientes, mas incomoda a gente Também, né? também. Ouvir o dia todo aquele Olha, barulhinho. seria um sonho um motor sem barulho. Né? Quem sabe, né? Uma hora a gente chega lá, eu Opa. não duvido, É. porque a odontologia está caminhando assim de uma forma tão rápida, as tecnologias, escaneamento, projetos e cirurgias O virtuais. que é esse escaneamento? É quando a gente faz as fotos e a filmagem da boca e produz essa imagem digital para mandar para um laboratório, para fazer um aparelho, para fazer um alinhador, que é o Invisalign, ou Clear Correct, ou uma prótese, né? E hoje a gente trabalha nesse fluxo digital. Eu brinco sempre que eu estou na minha curva de aprendizado, porque acredito que as pessoas da minha geração têm um pouco mais de dificuldade, mas a gente tem que estar tentando sempre superar as nossas dificuldades e encarar o novo, né? Então, essas tecnologias estão evoluindo muito rapidamente e hoje a gente tem condições de fazer cirurgias virtuais para depois transferir para a boca dos pacientes. Então, tudo isso é assim, eu falo que me encanta, sabe? E eu não vejo o tempo passar no meu consultório. Eu pisquei, já é de noite e meu marido tá me chamando para ir embora e eu ainda tô lá envolvida com tudo aquilo. É muito, muito bom. Você falou que ainda não conseguiu escolher o que você gosta mais, né? Mas, assim, o que você hoje mais foca, né, no seu consultório? Hoje, em função do laboratório que a gente tem junto com a clínica, a área de reabilitação oral, estética, né? Lentes de contato, implantes, porque a parte mesmo de reabilitar o paciente, né? O paciente que teve perdas dentais ou que está com os dentes escurecidos, manchados, que quer um sorriso mais bonito, né? Essa área é muito gratificante para nós profissionais, porque a gente observa que a gente não só muda o sorriso da pessoa, mas você muda a vida da pessoa. Eu já tive casos assim que foram muito interessantes, que o paciente era sério, sisudo, não sorria de forma alguma, e depois de um tratamento estético, a mãe idosa veio para me contar: nossa, eu nunca vi um filho tão sorridente. Ele não para de rir agora, fica lá exibindo os dentes dele. Ele agora está feliz, ele está se socializando, ele está indo nas festas que ele não ia, ele está viajando, coisa que ele não fazia há mais de 10 anos. Olha só. Então, é transformador. Né? Odontologia levantando a autoestima. Que legal, que muito gostoso. Bom, porque eu falo assim, o Ministério da Saúde fala, né, que saúde é o bem-estar físico, emocional e o bem-estar social. E a odontologia, além de devolver saúde, né, bem-estar físico, porque você pode mastigar, não ter dor, mas também te devolve esse bem-estar social, de estar bem com o outro, se socializar, né? Então, é muito bom promover isso para os pacientes. Que legal. Eu vi lá no seu consultório aquela senhorinha, 90 anos, ela quer fazer implante, é isso? É isso. É incrível, né? Que tem tantas pessoas que precisam de fazer. E faz em idoso assim também? Olha, a gente sempre pede uma avaliação médica, né? Se não tiver nada que contraindique e o estado geral de saúde do paciente esteja ok, não tem nada que impede, né? Desde que tenha osso, que tenha as condições
pro procedimento, a gente faz sim. Trabalha com anestésico com vasoconstritor menos potente, para não promover nenhuma alteração cardíaca e respiratória, mas já teve casos que eu fiz sim, em pacientes de 89, 90 anos, implantes. E tem aumentado, não? Porque Porque olha, a gente está vivendo mais, né? a expectativa de vida está aumentando, né? É. E uma vez eu ouvi uma frase que foi muito engraçado, que tem a ver com isso. O grande desafio da odontologia é o Viagra. Ah, é. Porque hoje as pessoas vivem mais, né? E querem ter dentes bonitos, porque elas envelhecem, mas querem continuar namorando, querem continuar passeando. Não é mais aquela pessoa idosa que fica só dentro de casa, né? Então ela quer sorrir, ela quer se relacionar, às vezes já ficou viúvo, mas quer arrumar uma nova esposa. Então a gente tem que arrumar um recurso de devolver o sorriso para esse paciente. Então isso faz com que a gente estude mais, pesquise mais, né, para conseguir devolver essa saúde bucal, esse sorriso e melhorar a socialização do paciente. Nossa, eu fiquei impressionada com aquele antes e depois daquele senhor. Até a bochecha dele, sim, subiu, levantou, ficou mais novo. Foi implante? Foi. Olha, a odontologia, a reabilitação oral em si, a prótese, ela está muito relacionada com a própria face do paciente, né? A expressão facial, porque existem as proporções faciais, né? O terço inferior, o terço médio, superior da face. E quando a pessoa perde essa altura do terço inferior da face, o perfil fica côncavo, né? As linhas de expressão ficam mais acentuadas, o nariz cai. Então, esses pacientes que têm bruxismo, perda da altura dos dentes, desgastes dentais, eles ficam com a aparência envelhecida. As rugas, as linhas de expressão ficam mais acentuadas, né? E com o tratamento reabilitador, com as próteses, com o aumento dessa dimensão vertical, esse terço inferior a gente consegue recuperar a proporção facial. E isso já dá uma boa melhora estética. Muda a aparência. Muda. Aí o paciente fica animado para fazer a harmonização facial também. Aí ele começa a perceber aquela ruguinha que ele não via, aí ele já quer colocar um botox. Aí o lábio já quer realçar o contorno, e é assim que eu trabalho. Uso esses procedimentos, né, de harmonização facial como a cereja do bolo, né? Depois do sorriso bonito, a gente faz uma hidratação labial, contorno do lábio, um botox, né? Para complementar o tratamento. Antes de entrar nessa parte que toda mulher gosta, né, dessa harmonização, eu queria fazer uma pergunta, acho que eu nunca fiz para você, e esses dias nós estávamos questionando a respeito disso. Não sei se você teria essa informação. Ao se levantar, pode tomar água sem escovar os dentes ou não? Claro. Diz que uns falam que a gente fica com muita bactéria na boca e tem que escovar os dentes para depois tomar água. Outros falam que não. Eu acho que a medicina chinesa vai mais para essa linha, né, de você aproveitar a sua saliva ali, tomar água. Indiferente? Eu desconheço, na verdade, qualquer tipo de informação que diga que não pode beber água assim que acorda sem escovar os dentes. Porque, a princípio, a pessoa escovou os dentes antes de dormir, né? Então, se a boca já estava limpa, quando foi dormir, né?
provavelmente na hora que ela acorda a boca continua limpa, porque ela não comeu nada. Pode ser sim que tenha um pouco mais de a boca mais seca e talvez uma saliva mais espessa, mas eu desconheço esse tipo de informação. Então, posso tomar água. Eu acredito que não existe nada que comprove que não deva beber água a hora que acorda sem escovar os dentes. Marilena, hoje eu sinto, pelo menos dentro da minha rede de relacionamento, várias pessoas que reclamam de dores no masseter, fala? Uhum. Na articulação, e tem aquele bruxismo, aquele apertamento. Acho que em função desse estresse do dia a dia, a gente acaba jogando tudo para a boca, né? Isso acontece mesmo. Hoje até com mais frequência do que nos anos passados, está bem mais frequente. Os pacientes, eu falo assim, cada 10, 9 queixa de dor. Nossa, índice alto. E está assim, um índice altíssimo. Os pacientes andam muito ansiosos, né? E eu acho que depois da pandemia isso também se agravou, né? E eu acredito também que um fator é essas redes sociais, né? Essa exigência, essa autocobrança, né? Vai gerando muita angústia, né? Porque antigamente a vida ela era mais devagar, né? Hoje é tudo muito rápido. Antigamente a gente escrevia a carta e tinha que esperar a carta chegar, a pessoa ler e depois responder. Hoje a gente faz isso em questões de segundos no WhatsApp. Hoje as pessoas não têm paciência de esperar a outra pessoa responder o WhatsApp. Entendeu? Então a vida está exigindo da gente muita rapidez, muita agilidade. Tudo é para ontem. Isso é muita pressão, né? E é a resposta emocional dessa pressão que a sociedade faz, das exigências até que nós mesmos nos fazemos, né? A resposta alguma coisa, o corpo vai mostrar que isso não está sendo bom. E muitas pessoas, algumas têm dor de estômago, desenvolvem uma gastrite, outras ficam com a imunidade baixa e desenvolvem uma infecção urinária. E tem muitas pessoas que apertam os dentes, né? E como você pode ajuda essas pessoas? Elas às vezes chegam no meu consultório sem conseguir até abrir a boca, não conseguem às vezes abrir 1 ou 2 dedos da boca, chegam travadas. Já aconteceu de ter casos de pacientes que abriram a boca, deslocaram a articulação e não conseguem fechar a boca. Então a gente tem técnicas, manobras, exercícios, né, para esses pacientes. Sempre eu oriento nesses casos o tratamento odontológico, o uso de placas, de dispositivos que desprogramam essa mordida, né? Mas além disso, eu sempre indico o tratamento multidisciplinar, né? Sempre oriento a procurar uma fisioterapeuta para fazer massagem, né? Tem alguma massagem aí que você poderia ensinar para o pessoal? Está nos ouvindo? O que eu vejo, a orientação das fisioterapeutas é fazer alguns alongamentos, né? Abrir bem a boca, depois fechar, deslocar a mandíbula para um lado, alongando para o outro, massagem na região da articulação, até com um cataflangel, né? Um anti-inflamatório, massageando essa região do masseter, das têmporas, porque esses pacientes se queixam muito de dor de cabeça, e é uma dor frontal, assim, bem nessa região, né, da sobrancelha, em cima dos olhos.
E também eu gosto muito de orientar o uso de compressas, quente e úmida, sabe? Ah, A compressa quente e úmida, ela é boa porque ela dilata os vasos. quente e úmido, você fala Uma uma toalhinha toalha, molhadinha com aguinha isso, quente. isso. Pegar a toalha assim, aquecer ela e envolver a face de Ah, baixo para cima, sempre com as pontas da toalha terminando nessa região das orelhas e da articulação temporomandibular. Então que coloca a legal. toalha de baixo para cima, fica ali até esfriar a toalha, depois aquece novamente, coloca de cima para baixo, pegando toda a têmpora, os músculos temporais aqui e a articulação, e depois também põe de trás para frente, para relaxar essas musculaturas da região do pescoço, que também ficam enrijecidas e endurecidas. Ainda mais com o celular, né? Você fica o tempo todo, Isso. Tem acaba pessoas com prejudicando problema na muito. ATM que tem dor no braço, dor no pescoço, né? E os músculos são interligados. Tudo uma cadeia, né? Se você não trata, quando tá ali no começo, ele vai indo até você travar, né? Então, esse tratamento multidisciplinar é importante, a psicóloga, a fisioterapia. Eu sempre oriento o paciente a procurar uma atividade que ele goste de fazer, né? Que ele tenha prazer em fazer. Descobrir o que você gosta. Eu gosto de jogar tênis. O outro, eu gosto de lutar karatê. O outro, eu quero ir lá no Kung Fu, porque lá eu descarrego toda a minha energia e aí eu melhoro. Então, assim, é importante isso, né? É se preocupar com o bem-estar geral do paciente. Não olhar só o dente, né? E colocar uma placa e mandar ele embora. É um todo, né? É um todo. É um tratamento com relaxante muscular. Então, tudo isso junto vai gerar diferença na vida dessa pessoa. Legal. Sabe o que eu queria te perguntar também? A diferença, porque às vezes você vê uma pessoa que faz as lentes, mas com os dentes fica tão artificial. Qual que é a diferença? A pessoa dá um sorriso, parece que é todo mundo igual. Parece tecla de piano. Isso mesmo. Eu adorei, tecla de piano, é isso mesmo. Parece uma tecla de piano. O que acontece hoje na odontologia, assim como em outras profissões, existe o exagero, né? E tudo que é demais fica ruim. Fica ruim. Tanto na área das lentes de contato que você está falando, como também da harmonização facial, né? É o exagero. A pessoa fala, não vou pôr lente, porque fica esses dentes enormes, brancos, horríveis. E assim, é o exagero. E aí também tem o lado do paciente, porque tem alguns pacientes que querem, né, ficar com exagero, quer que fique com exagero. Aí a gente tem que ver o perfil da pessoa. Mas lá na clínica a gente busca uma odontologia com mais naturalidade, né? A gente procura colocar um dente que tenha uma cor mais próxima à cor dos dentes do paciente ou uma pequena clareada, de acordo com a idade do paciente, né? E tudo isso tem que conversar, a forma da face com a forma do dente, se é mulher, se é homem, se o dente é mais quadrado e agressivo, se o dente é mais arredondado e mais escurecido. Então, tudo isso tem que ser planejado. É personalizado, não é um para todos. Isso. E o que a gente vê por aí é que você vê o dente, você fala assim, já sei quem fez. Já? Porque ele faz todos os dentes iguais para todo mundo, né? Tá. Uhum. E não é isso que
que gera beleza, né? Não, ao contrário. É, Você procura algo para ficar melhor e acaba ficando igual todo mundo, de uma maneira, né? indiscriminada, né? E realmente fica muito artificial. Tem gente que tem o dente da cor desse papel, e isso não é natural. Deus nunca fez o dente assim, né? Parece translúcido, Bran- então. branco, branco igual papel. E o que a gente busca é imitar a natureza, né? Imitar o que é natural, o que é equilíbrio. Então, a gente busca isso. E às vezes tem gente que fala, não vou fazer porque fica muito feio. Aí eu sempre tenho umas fotos e mostro, olha, aqui é lente, dá uma olhada, você acha que onde que é lente, onde que não é? Aí a pessoa, nossa, mas não dá para perceber, é lente mesmo? É, porque conversa os dentes, a forma do dente superior com o dente inferior, com a cor. Então, esse equilíbrio, essa harmonia, É uma arte, né? é isso que é bonito, né? É uma Isso que é arte. bonito. E essa arte também é para o rosto, para harmonização. Também, Porque várias pessoas falam, eu não coloco botox porque fica horrível, né? Os lábios, então, tem umas pessoas assim que de longe você sabe que é artificial que aqueles fez lábios, né? preenchimento, né? Então não fica legal. Então, para você ter essa harmonia, como que você trabalha? Na verdade, a área de harmonização facial, eu gosto de falar de gerenciamento do envelhecimento, né? É não mudar a expressão do paciente, mas é devolver o que ele perdeu, né? Que legal. Então, ver uma foto, quando eu era mais jovem, olha, tá vendo? A minha boca era mais definida. Então, você só faz o contorno, né? De forma suave, sutil, de forma lenta, e o paciente vai sentindo como está ficando, se ele quer um pouquinho mais ou menos, mas eu sempre brinco com as pacientes. Quando você está em dúvida, menos é sempre melhor. Menos é sempre melhor, né? Menos é mais. Então, esse gerenciamento é a busca de devolver o colágeno para o paciente, estimular que essa pele produza mais colágeno para diminuir a flacidez, né? Um botox para paralisar as linhas de expressão, né? E o grande vilão são os preenchedores. Aqueles volumes enormes de bochecha, volumes enormes na boca, né? Deixa claro que a pessoa fez procedimento, né? Fica uma coisa muito artificial, Fica. né? E nós profissionais também temos que tomar cuidado com os pacientes, porque às vezes eles exigem que coloque mais e mais e mais, e eles nunca ficam satisfeitos, né? Então aí é a hora da gente também, como profissional, se impor e falar, não, já está de bom tamanho. Não recomendo colocar mais, chega, né? Colocar um limite também. Porque às vezes a insatisfação com a aparência não tem nada a ver com a aparência, é insatisfação interna, né? E aí quer colocar preenchimento. Quer pôr preenchimento. Preencher o rosto. Quer. Aí ela focaliza naquilo para ver se consegue se autoafirmar, se realizar, né? E usa o profissional dessa área. E aí, às vezes, a gente cai no risco de entrar na dele, né? Então, Às vezes a gente vai falar assim, ó, botox, você aplica, dura 3 meses. Ó, você aplica, dura 4. Ou você aplica, dura 6 meses. O que é essa durabilidade? Seria o quê? É a quantidade que você coloca? não. Eu atribuo a dois fatores, né? Ao tempo de duração da toxina. O tempo de duração, principalmente assim, ao fator diluição, né? Diluição Do componente. do componente aplicado. Isso. Ah, tá. Então, se você compra uma ampola de toxina, ela não vem diluída. Você tem que diluir na hora e ela só dura 2 dias, depois você tem que descartar. Então, tem clínicas que você tem que colocar.
você deveria colocar 1 ml de soro ali dentro daquelas 100 unidades de toxina, e você consegue fazer com 1 ml, às vezes, só um paciente. E tem algumas clínicas que diluem com 2, com 3, né? E por isso que elas cobram mais barato. Porque com uma toxina eles fazem 3 pacientes, eles cobram 1/3 do valor. Só que aí, essa toxina, ao invés de durar 8 meses, 9 meses, ela vai durar 3 meses, entendeu? Você está sempre lá fazendo o procedimento. Aí o ditado do caro, né? Do O barato que sai caro, né? Isso. E um outro fator também é a própria atividade, a intensidade de exercícios que essa pessoa faz. Quem tem um metabolismo mais acelerado, né? Que faz muito academia, que faz muita força, dura menos porque o metabolismo é mais acelerado, né? Então, uma pessoa que tem um metabolismo acelerado, no máximo dura uns 5, 6 meses. Mas mesmo assim dura mais do que o prometido, que tem acontecido aí, né? 3, 4 meses. Hoje está generalizado, né? Hoje muitos profissionais podem fazer toxina, né? Farmacêutico, enfermeiro, dentista, cirurgião plástico, dermatologista, biomédico. Tem muita gente trabalhando com esses procedimentos, né? Faz um curso aí de 2 dias e sai aplicando botox para todo lado. Então, a minha mensagem é cuidado, né? Se certifique bem do profissional que você está indo, se ele trabalha com material de qualidade, se ele não manda manipular isso em qualquer farmácia, se é um produto de referência, aprovado, né? Se a diluição está correta, né? Porque é uma química que você está colocando no teu corpo, E né? também observar também a parte de asepsia, uso de luva, né? O controle ali da infecção cruzada, o uso das seringas que são descartáveis, enfim, existem várias coisas que pode pôr em risco a sua saúde, às vezes com um procedimento simples. Ai, que legal. Né? Que bom ter você aqui com a gente, falando sobre saúde. Gostaria de deixar um recado final aí para quem está te ouvindo. Meu recado. Gostaria de falar mais alguma coisa aí que você acha importante, né? Uma coisa que eu acho muito importante evidenciar é a paixão que eu tenho pela profissão que eu escolhi, né? Eu acho que enquanto eu trabalho é uma terapia. E eu acho que isso é o diferencial dos atendimentos, né? E hoje eu ainda falei para minha secretária, falei, olha, eu quero trabalhar tranquila, curtindo o que eu estou fazendo, para sair daqui com a sensação de que eu dei o meu melhor, né? Então, tem a ver com isso o meu recado, né? Buscar sempre o melhor para cada paciente, individualizar os tratamentos, humanizar os atendimentos, né? E tentar entender mais o paciente como um todo, atender ele como um ser humano que tem emoções, que tem sentimentos, que tem problemas, que tem alegrias, que tem tristezas e que tem problemas odontológicos que precisam ser tratados também, né? É isso. Ai, que bom. Bom, agradeço a sua presença. Vou só invadir antes da gente terminar, a gente fazer uma brincadeirinha com ela sobre o mito de verdade. Tá, legal. Vamos falar daqui mesmo, você responde aí, tá? Ai, meu Deus. O que é mito e o que é verdade na odontologia? Vamos lá. Tô com medo agora, hein? A harmonização facial deixa todo mundo com o mesmo rosto, mito ou verdade? Mito. Depois, se você quiser explicar alguns desses aqui, você pode explicar, tá? Tá. É por
é possível fazer a harmonização de forma natural, sem mudar a identidade da pessoa? Verdade. Implante dentário dura para sempre? É mito. Mito. Quem perdeu um dente deve esperar muito tempo para colocar um implante? É mito. A harmonização é apenas estética? Não. É saúde. O sorriso, ele influencia diretamente na harmonia do rosto? Sim, muito. Botox serve apenas para eliminar rugas? Verdade. Todo mundo pode fazer harmonização facial? É verdade. Um bom planejamento é importante, é mais importante do que a quantidade de procedimentos que você faz? Verdade. É possível rejuvenescer sem que as pessoas percebam que foi feito o procedimento? Verdade. Implante e lente dental é a mesma coisa? Um sorriso bonito aumenta a autoestima? Com certeza. Verdade. E para a gente ter um sorriso bonito, que profissional que a gente procura? Com certeza o cirurgião dentista. A Maria Helena. Se você quiser explicar um pouquinho mais, não sei se foi da parte da harmonização natural, se você perder a identidade da pessoa. Eu acho que é uma parte interessante de falar também. Teve uma outra aí sobre implante, que é... Implante e lente. Implante lente é... A mesma coisa. Não. Não, Implante é definitivo? Se é definitivo ou se não é. Eu acho interessante falar sobre isso. Vamos finalizar com essas duas explicações. Tá. Implante é definitivo? Não, não é definitivo. Nada nessa vida é definitivo, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte: Deus faz tudo perfeito. E Ele nos deu os dentes perfeitos, porque tudo que Deus faz é perfeito. Mas nós não cuidamos, ou por alguma razão nós perdemos o dente. Aí vamos ao dentista e ele devolve aquilo que foi perdido. E eu falo assim, e o que o dentista fez, por mais que ele se esforce, por mais que ele queira, não vai ficar perfeito como Deus fez. Então, se você perde dente, você tem chances de perder implante com muito mais facilidade do que perder dente. Porque implante não é perfeito. Implante é o que fazemos quando você perdeu o seu dente que era perfeito, né? E exige cuidados. Isso que eu falo, acho que depende muito do cuidado também, né? Porque hoje você tendo cuidado, dura quanto tempo o implante? Pode durar a vida toda, com certeza. Mas o que acontece muitas vezes no consultório, a gente está ali com um paciente que teve muitas perdas em função de doenças periodontais, da falta de higiene, da falta de cuidado, da falta de tratamento, e fala assim, não, agora eu vou pôr implante e resolvi minha vida, não vou precisar de mais nada. Pelo contrário, você vai precisar continuar indo ao dentista, fazendo as manutenções, as limpezas e cuidando, escovando e tendo um trabalho com higiene, com escovinha, com waterpick, muito mais do que se fosse seus dentes. Aí dura. Aí sim, com certeza. E da harmonização, sem perder a identidade da pessoa. Tá. A harmonização, ela... Como eu disse anteriormente sobre o gerenciamento do envelhecimento, né? Quando você faz o gerenciamento do envelhecimento, você não muda a fisionomia do paciente. O que
em alguns casos, você pode mudar a fisionomia do paciente, se ele desejar. Eu já vi num congresso um caso feito por uma profissional do Rio de Janeiro, incrível, transformou o homem em mulher e virou uma mulher. Deixou o rosto que era quadrado, arredondado, os lábios finos, lábios carnudos. Então, ela fez uma transformação, né, naquela pessoa. Como já vi ela transformando também mulheres em homens, deixando com um aspecto mais, com as características de rosto mais quadrado, com linhas mais fortes, definidas, né? Isso é possível utilizando dos produtos, né? Dos ácidos hialurônicos, dos preenchedores, enfim. Mas hoje, o que lá na nossa clínica a gente trabalha é com o tratamento da flacidez, com estímulo de colágeno, né? O uso de tecnologias, né? O uso também de regeneradores celulares para manter a saúde da pele, né? Não para mudar a fisionomia do paciente. Legal. Bom, nós vamos deixar o endereço da doutora com o telefone para quem quiser uma consulta, para quem quiser marcar um horário com ela, né? Vale a pena, você não vai se arrepender. E a gente vai marcar outros também, né? Porque fica bastante assunto para falar, e é pouco tempo aqui. Então, a próxima vez que ela vier aqui, a gente o pessoal deixa nos comentários assuntos que gostaria de ouvir, dúvidas que poderiam ter, né? E aí a gente anota tudo para na próxima vez também responder todas essas perguntas. Tá bom. Tá bom? Muito obrigada. Tem muito assunto aí. A odontologia é extensa, tem muita coisa para falar e eu vou estar aqui sempre à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós que agradecemos, viu? Foi um prazer ter você aqui. Obrigada.